Luizão, chegamos a mais um, né? Mais um episódio. Alto Nível Podcast. Graças a Deus. Muito bom estar contigo novamente. Igualmente, um prazer. Tamo junto. Sempre aqui na ativa, né? Como trazendo diz. coisas boas, informação, entretenimento, cultura e história, né? Com certeza. As pessoas precisam de história, né? Personalidades, né? Justamente. E eu queria também já aproveitar para a gente cumprimentar a frota, proteção para pesados. Fala um pouquinho para a gente da frota. A frota faz parte do Grupo Alto Nível, né? Onde a gente dá cobertura para os caminhoneiros do seu caminhão, assistência 24 horas, cobertura de terceiro, tem um app com acidentes pessoais para o passageiro, uma coisa interessante também. Então, também trazendo benefício e produto para essa turma aí, né? Que menos favorecido um pouco em relação às dificuldades aí da vida, da estrada, mas estamos juntos aí. Então, aproveitando, a gente já vai deixar o contato aqui do Luizão. Você que tem, você que é frotista, você que é estradeiro, você que é autônomo e está aí nas estradas andando pelo Brasil, não perca tempo, faz a sua proteção, né, um valor mais custo-benefício, na realidade aí do brasileiro, do caminhoneiro, e você tem a proteção da frota de qualidade, uma empresa com sede aqui em Goiânia. 9 anos de vida. 9 anos de vida já, vários associados aí, né, nos carros menores, e agora com essa inovação já faz os pesados, mas bastante, agora né? Específico para cuidar do caminhoneiro. Porque o caminhoneiro, ele é judiado. É verdade. Você vai num posto aí na beira de estrada, o pessoal não anda cuidando bem do nosso caminhoneiro, não. Então, assim, é mais para trazer esse cuidado maior, né, Luizão? Essa aí que foi a preocupação da diretoria do Alto Nível, né? Criar a base da frota, proteção de pesado, justamente para a gente cuidar melhor desse grupo, sabe? Cuidar, buscar produtos, benefícios, para oferecer para essas pessoas, sabe? Não, e outra coisa, você às vezes fala, mas como que vocês vão fazer isso? Por exemplo, nós vamos rodar hoje aqui uma materinha da churrascada que teve lá no Marajó. Isso. Né? Então, a Alto Nível e a frota se aproximou ali do Grupo Marajó, dos postos de combustíveis, e fizeram uma ação bacana. Então, assim, dessa forma, né, a empresa que cuida ali dos postos fica próximo de quem está na ponta, cuidando também ali dos caminhoneiros. E ali vai tendo um elo, vai se falando um pouco sobre as melhorias, sobre o cuidado, né, sobre a maneira ali dos dormitórios, dos vestiários, como que você pode guardar seu caminhão em segurança. Entretenimento também, né? E o entretenimento. Já pensou uma churrascada dessa? Daqui a pouco, então, você vai saber como é que foi. Foi bacana? Muito bacana. Eu não pude ir nas duas que teve, mas na terceira eu vou estar indo. Agradecer a diretoria do posto, né, que abriu as portas para a gente também. E fizemos com muito carinho, com muito respeito a todos os caminhoneiros. Isso mesmo. E hoje nós vamos estar falando de história, né? Nós vamos estar resgatando aí essa instituição que é a PRF. Então, ela que completou agora, recente, no dia 24 de julho, 95 anos. 95 anos, hein? É muita história. Surgiu em 1928, você imagina, rapaz. Não era nem PRF o nome, não. Mas nós vamos saber daqui a pouco, porque nós vamos conversar com um dos inspetores que está ali também no trabalho diretamente. Nós queremos agradecer aqui, né, por ter liberado um dos inspetores que faz parte do quadro administrativo ali hoje, está ali na sede cuidando conosco, desse trânsito aí, né, da questão das divisas, e agradecer o inspetor Newton, que liberou, né, gentilmente, para estar conosco aqui, ele, inspetor Bruno Silva. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, inspetor. Obrigado. É isso aí. Bom dia para vocês aí. Bom dia. Obrigado pela oportunidade, né? Micael e Luiz. Obrigado a você, sua presença. Que isso, é uma honra estar aqui e poder falar da PRF, falar para o pessoal aí de casa aí. Isso é muito importante dar a nossa contribuição, o nosso recado, né? Verdade, Com verdade. certeza. E olha que vai ter um detalhe aqui que o Luizão vai soltar, né, no sonho de criança aí, né, Luizão? Porque assim, a PRF, ela mexe um pouco, é uma das instituições de segurança, vamos falar assim, mas que mexe um pouco com essa questão ali do menino, vamos dizer assim, né? Então, até pelas primeiras imagens,
Verdade. quando a gente via, né, os inspetores ali andando pilotando as motos, né? E eram motos pujantes, né? Eram aquelas motonas grandes que na época a gente não via facilmente. A gente tinha contato com as lambretas, né? Aí depois surgiram as mobiletezinhas, as monaretes, depois vieram as mobiletezinhas. Mas as motonas mesmo, que hoje é tranquilo. Você vê uma Harley Davidson assim, tranquilamente aí, os colecionadores e também os amantes, né, da velocidade. Então, já tem também os grupos que se juntam de motociclistas. Mas naquela época tinha, então, esse glamour e tudo. E a gente quer conhecer um pouquinho essa história. O Luiz também vai falar da história dele ali. Cara, história de vida, né? Mas antes da gente entrar a fundo um pouquinho sobre a questão da PRF, esses 95 anos aí, que é uma marca histórica, né? eu quero também, a gente quer entender um pouquinho do Bruno, né? Conta um pouco pra gente. Do Bruno, né? Como é que o Bruno se tornou, então, aí, né, inspetor? Já tem alguns anos a gente tá conversando. Desde 2000 e... Desde 2012, né? Eu fiz o curso de formação em 2012. E entrei no dia 10 de janeiro de 2013. Então, esse ano, fiz 10 anos de PRF, né? 95 anos da PRF e 10 anos do Bruno PRF. Então já tem história para contar, aí, Bruno. Já tem algumas poucas histórias aí. Verdade. Mas assim, nessa sua passagem aí, Bruno, conta um pouquinho pra gente como que foi para você estar entrando na PRF. Era um sonho de criança? Você sempre gostou disso? Ou foi mais pela questão de você ter aquela estabilidade, estar entrando numa instituição séria e fazendo a sua carreira no setor público aí, que é a PRF? Então, no meu caso, assim, eu nunca quis ser PRF, né? Nunca quis ser policial. A minha ideia era ser um engenheiro, eletricista aí na frente aí, né? Sempre assim, né? Era sempre assim. A minha formação era para seguir nesse caminho. Legal. Eu sou formado em ciência da computação. Que bacana. Então eu trabalhei um pouco nessa área durante alguns anos, né? Durante 8 anos. E aí surgiu lá em 2009 a chance de fazer o concurso da PRF. O meu sogro, ele é PRF, né? Desde 99, assim, o inspetor Newton, que a gente citou aqui, né? Que me colocou aqui, inclusive, né? Cobrindo as férias dele. Dá um abraço para ele. Abraço aí pro inspetor Newton. Amigo da gente, né, cara? O inspetor Newton é amigo de todo mundo. Sempre tá aí dando entrevista, cuidando do pessoal da imprensa, né? Da comunicação. Aí, na turma seguinte da do inspetor Newton, meu sogro entrou. Só que eu não conhecia muito, assim, eu conhecia do trabalho dele, mas não da rotina do dia a dia, né? E aí surgiu o concurso, né? Falei, beleza, a oportunidade de fazer. Aí tem essa história da estabilidade, né? O que atrai a maioria das pessoas para fazer os concursos, né? Verdade. E isso até é ruim, porque você chega lá e não sabe o que você vai encontrar. Verdade. Né? Mas aí o bom é que, por exemplo, eu entrei, o concurso foi em 2009 e eu só fui entrar em 2012 para fazer o curso de formação, porque ele ficou parado na justiça, aí foi um concurso que deu um problema. E nesse meio tempo aí você prepara para o TAF, aí você corre, aí você deixa de correr, né? Mas assim, sempre mantendo a ideia de que vai voltar. E no dia que voltou, deu certo. Entrei e fui para Uruaçu, a delegacia de Porangatu, no norte do estado, né? Aí fiquei durante 4 anos lá e depois eu vim para Goiânia. Aí aqui em Goiânia eu fui chefe do policiamento e fiscalização aqui da região metropolitana, né? E depois disso, fiquei durante 5 anos aqui como chefe. Aí depois, inclusive, sendo chefe do meu sogro. Por ironia do destino. Por ironia do destino. Já pensou? E aí, quando eu achei que não fosse sair daqui mais, aí deu certo de ter um concurso em 2021. Aí a minha esposa passou no concurso. Também, ela passou no concurso. Aí passando no concurso, aí ela foi lotada em Rondônia. Mas aí você não mandava nela não, né? Como é que é? Não, eu não posso. Aí desse jeito não. E a gente nunca manda em mulher, né? A gente sempre é o contrário. Aí, como é que vocês fizeram, então, essa distância? Então, aí ela foi para Rondônia e falou, olha, eu tô indo para lá e tô levando as crianças. Eu falei, beleza, eu tô indo junto. Tô pronto, é isso aí. Aí a gente passou 1 ano em Rondônia, trabalhando lá, né? Então tem um pouco dessa facilidade familiar. Então a PRF entende essa logística e aí liberou para você ir para lá, então, ser lotado lá. Isso, nesse caso sim. Como ela foi lotada lá, aí eu tinha essa oportunidade, essa opção de acompanhá-la. Aí a gente ficou 1 ano lá em Porto Velho, né?
Foi um momento foi bastante feliz, inclusive, um momento de eu descobrir uma outra realidade, que eu conheço a realidade aqui de Goiás, né? Bastante. E aí eu fui conhecer essa realidade lá, tive a oportunidade de conhecer outras regionais do Brasil enquanto eu estava lá em Porto Velho, né? E isso foi muito bom, a PRF dá essa oportunidade para todos nós, exatamente, aprendizado, até uma visão situacional melhor do Brasil, né? Sair um pouco da nossa caixa aqui. Sim, sim. E esse ano, no começo do ano, a gente voltou para cá. Eu vim para assumir a gestão operacional aqui, né? Cuidando dos recursos e de algumas operações no estado. Aí eu vim para assumir, eu vindo para assumir a chefia, ela veio também para cá. Que bacana. E assim, algo que é legal é que você consegue trafegar dentro da instituição em vários processos, em várias áreas. Né? Então, tem um trabalho ali, vamos dizer assim, de rua, o ostensivo. Sim. Tem o das divisas, tem o operacional, tem o administrativo, propriamente dito, né? Cuida ali de situações dos próprios, de concurso, né? Dos próprios inspetores. E, como você falou, da gestão de recursos sim. tudo. E, assim, recentemente também, né, Luiz? Foram completados 95 anos Exato. de história no Brasil. A gente também quer entender um pouco sobre essa história, a importância disso para a nossa nação, porque a gente sabe que muito foi feito. E, assim, o trabalho da PRF é um trabalho que aparece. Então, às vezes a gente passa, vou falar por mim mesmo, né? A gente é um cidadão mais leigo, né? A gente passa ali em frente às bases, né? Nas divisas entre estados e municípios e tudo. E às vezes até meus meninos brincam, pai, eles nunca param a gente. Né? Já tive a oportunidade de ser parado e tudo, né? E ser confrontado ali com relação à documentação e tal. Mas a gente percebe que vocês ficam ali fazendo um trabalho de inteligência. Não é só o trabalho ostensivo de prevenção ali e tudo. Tem um trabalho de inteligência. Então, eu acredito que vocês estão o tempo todo cuidando dessa parte, né? Sim. Durante muito tempo, a gente trabalhou de forma aleatória, né? Aí a gente veio melhorando os resultados nossos justamente por conta desse trabalho de inteligência. Então, ao invés de a gente ficar abordando 20 mil veículos por dia, a gente aborda 1.000, mas aborda 1.000 de forma mais assertiva. Então, aqueles que vão ter algum problema, né? Seja ele de documentação ou seja ele criminal, né? Criminal. Então, a gente consegue fazer esse filtro de forma muito mais assertiva e trabalhar com mais inteligência. O senhor falou aí dos 95 anos, né? O Luizão até falou aí do dia 24 de julho, lá de 1928, né? Você lembra quem que era o presidente lá nessa época? Cara, Eu não lembro, cara. eu não vou lembrar. Era o Washington Luiz. É o Washington, é isso. Ele que criou lá a Polícia de Estradas junto com o DNR na época, né? Chamava Polícia de Estradas. Polícia de Estradas. E aí a gente foi evoluindo ao longo dos anos, até lá com a Constituição de 1988, a gente sair do guarda-chuva ali do Ministério do Transporte e passar para o Ministério da Segurança Pública, né? E trabalhar com polícia mesmo, ostensiva, assim como as polícias militares, a Polícia Civil, a própria Polícia Federal, né? E em Goiás, se a gente foi criado lá em 1928, em Goiás a PRF existe desde 1959. Então, o primeiro concurso, né, eram 15 guerreiros lá, 15 bravos combatentes que tomavam conta de Goiás, e o Goiás abrangia o Tocantins também, né? Sim, e a região de Brasília, do Distrito Federal. Então, 15 PRFs tomando conta Do estado do estado proporção continental quase. Né? Sim. E teve também nessa passagem aí a construção da BR-153, né? Que foi um marco também para Goiás. E a PRF estava ali presente, né? Porque hoje está ali na extensão da 153, a PRF está acompanhando né? Sim, a principal ligação aí do sul do Brasil, aí, do sudeste, com o norte do país, né? Então é muito intenso o tráfego de veículos ali, principalmente veículos pesados, né? Fazendo esse transporte. Sempre teve e cada dia vai aumentando mais, né? A gente foi aumentando esse efetivo aí de 15, hoje nós somos um pouco mais de 500, né?
500 pessoas trabalhando na superintendência hoje em Goiás, né, como um todo, dos quais aí pouco menos de 500 aí são PRFs. Porque a gente fala também, né, o Micael, mas o inspetor Bruno, quando a gente fala em crescimento, é num todo, né? Inclusive a criminalidade, né? Ah, sim. Essa aí que a polícia, eu acredito que o serviço de inteligência não deve nem dormir, né? Porque cada dia surge coisas novas dentro do crime, né? E a polícia tem que acompanhar essas novas ideias que vai surgindo. E essa é uma dificuldade de toda a polícia, né, na verdade, né? Porque quando a gente descobre uma situação, aí o crime é um pouco mais rápido, ele inventa duas novas, né? Então a gente tem que estar sempre brincando nesse jogo de gato e rato, como a gente estava falando mais cedo aí, né? Mas mesmo assim, a gente utiliza esse trabalho de inteligência, como você falou, né? Como você citou mais cedo aí, justamente para poder aumentar as nossas apreensões. Então, só para você ter uma ideia, eu não sei se eu posso citar aqui. Pode, cita pra gente. Um pouco da estatística aí. Só o ano passado foram mais de 3 toneladas de cocaína apreendida aqui no estado de Goiás, né? 3 toneladas. Isso foi um recorde para nós, né? Se pensar que estados... E a gente não é nem um estado de divisa. Se pensar que um estado como Mato Grosso aí pega em torno aí de 10 toneladas de cocaína, a gente pegar 3 aqui é muita coisa. Pensando que a maioria fica na divisa, né? Ali em Mato Grosso do Sul, até Rondônia. Entendi. Pra você ter uma ideia, eu estava lá em Rondônia e acompanhei, né? Lá em Rondônia foram mais de 6 toneladas de cocaína. E ali é bem próximo da Bolívia, né? E aqui a gente pegando 3 no centro do país. Sim, e tem um detalhe, né? Porque Goiás, recentemente saiu até algumas informações, ele é rota de exportação, né? Então, assim, é um trabalho que tem sido feito árduo aí, tanto das polícias de inteligência, Sim. da PM e também da PRF, para tentar quebrar pouco. Né? Então, recentemente foi encontrado aí locais de aeroportos do crime, Sim. aviões do crime aqui em Goiás, né? Tô falando coisa que tá dentro aí, né? Sim, com certeza. E também a gente percebe que nas estradas existem vamos usar um termo assim, os coiotes. Os olheiros, né? Que carregam essa droga de forma ilegal. E como é que é feito? Lógico que você não vai falar mas como que é feito esse... Como é que vocês conseguem chegar a tão grande número de apreensão? Né? Porque assim, a gente olhando a olho nu, né, Luizão? Às vezes a gente nem vê, né, cara? Conta pra gente alguma história interessante que aconteceu né, nessas apreensões aí no seu trabalho ostensivo, que te chamou a atenção, que te marcou aí, que você até nem estava esperando que aconteceu. Tem alguma coisa assim que possa contar pra gente? Até Bruno, só para inteirar aqui, é muito comum a gente estar viajando e a gente vê o carro da PRF abordando um carro e tal, a gente fala, pô, mas já passou um monte de carro, por que parou aquele? E quando pula naquele carro, vai verificar realmente... Né, a gente fica nessa curiosidade, pô, como que chegou ali, naquele carro, naquela pessoa? A gente trabalha muito para a gente aumentar um pouco essa nossa produtividade, por assim dizer, né? Muito em parceria com as outras instituições. Porque hoje no mundo, se o crime ele trabalha bem organizado. Se os órgãos de segurança pública trabalharem todos separados, um apontando para cada lado, a gente vai ficar sempre enxugando o gelo e a gente nunca vai conseguir crescer. Então hoje a gente tem uma facilidade de caminhar tranquilamente com todos esses órgãos, né? Com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com a Polícia Militar. Então, a parte penitenciária também, as polícias penais, né? Então, a gente consegue trabalhar bem. Então, a nossa inteligência funciona de tal forma, né? E a gente consegue trabalhar integrado com os outros estados também, né? De tal forma que se um policial aborda alguém, lá em Rondônia, por exemplo, né? E ele nota alguma coisa suspeita, a gente consegue ir mapeando essa pessoa, né? A gente consegue ir mapeando essa pessoa ao longo da rodovia. E aí, quando chega em alguma situação que tem uma segurança para fazer essa abordagem, a gente consegue abordar, né? Sim. É muito assertivo, né, Bruno? Eu fico vendo os programas YouTube, eu gosto de ver. É muito assertivo, né? Assim, vai no carro e quando vão fazer uma vistoria... Não tem como não ter nada ali. O programa lá, ele mostra só o que dá certo, né?
São 20 minutos de programa ali e mostra só o que dá certo. Mas muitas das vezes a gente tem esse trabalho, né? E essas abordagens que a gente faz aleatória também ajuda isso, né? Mas também tem a parte que a gente trabalha de persistência que a gente faz. Então tem muito da expertise do colega de saber quais são aquele tipo de veículo, de onde que o veículo está vindo, né? Às vezes quantas pessoas tem no veículo, até o peso do veículo a gente consegue verificar também, né? Então essas informações assim a gente vai somando e vai dando umas diretrizes para a gente abordar, né? Então tem aqueles que a gente aborda e não tem nada. Esse a gente segue normal o jogo, né? Mas também tem esses que reúnem essas quantidades de informações e às vezes é exatamente aquele que a gente consegue abordar, né? Sim. A gente vê, porque assim, eu gosto muito, né? Por isso que eu tô te falando. Às vezes, 2 perguntas que o policial faz pro cara, ele já sabe que o cara tá mentindo. Essa é uma parte importante, né? 2 perguntas, Frisão. É o que a gente chama da entrevista, né? Então, às vezes, quando você está conversando com a pessoa, a gente tem algumas técnicas exatamente para fazer essas confrontações, né? E você consegue saber se a pessoa está mentindo ou se ela não está, né? É verdade. Mas parabéns, porque realmente, né, cara? O trabalho realmente ali. Trabalhou o crime organizado. Igual você falou, 95 anos de evolução, né? Foi melhorando os processos e os veteranos foram passando toda a expertise para os novatos, né? Vocês foram melhorando com a tecnologia, a integração também entre as polícias de uma forma global aqui no Brasil, até fora do Brasil, Interpol, a gente percebe que a Interpol também trabalha junto com o trabalho da PRF também, né? Porque tem crime organizado no mundo todo. Né? Então tem o contrabando, igual você falou, das divisas. Sim. Né? Então Bolívia, Paraguai, né? Venezuela e por aí vai. E o que acontece? Uma coisa que a gente também tem que tocar nesse assunto, porque a gente fala sobre essas situações, tem também a questão, vamos tirar um pouco de lado, deixar um pouco de lado a questão da droga, do trabalho do contrabando de armas, drogas e produtos ilícitos, mas tem também a questão que vocês fazem, que é o trabalho de conscientização ao motorista mesmo. O que trafega ali para as férias, a trabalho, que está ali nas BRs, nas GOs, vamos dizer assim. Então, falando de Goiás, né? Como que vocês têm visto de anos para cá? Esse motorista, ele está mais, vamos dizer, alfabetizado, ele está mais cuidadoso, preparado, cauteloso, ou a imprudência com o passar dos anos piorou? Como é que está sendo isso? Você pode falar um pouquinho para a gente, inspetor? Posso, aí eu até te devolvo uma pergunta. Você andando aqui no centro de Goiânia, tal, nas ruas de Goiânia, qual é a ideia que você tira? Você acha que o pessoal está melhor? O pessoal faz uma condução melhor ou você acha que o pessoal desaprendeu? Até porque eu vendo proteção para veículo, né? Perfeito. Então, eu tenho experiência já de 20 anos nesse segmento aí, a condução das pessoas está piorando. E outra coisa, não só a condução está piorando, quando os carros estão melhorando a nível de tecnologia. Então, a gente aumenta a nossa frota, aumenta a qualidade do veículo, né? Então, tipo, lá atrás, né, quando começou a PRF aqui em Goiás, não tinha veículo com ABS, com câmbio EBD, automático. com câmbio automático. Não tinha nada disso, né? Verdade. O pessoal andava de moto sem capacete. Então, todas as situações. E hoje o pessoal ainda continua andando de moto sem capacete. E as motos são mais potentes. E é isso. Lá atrás o pessoal dirigia sem cinto. Eu lembro de viajar com meu pai daqui para o Tocantins. Quantas vezes? Criança. E a gente dormia deitado no banco de trás. Ninguém viajava sem cinto, né? Desse jeito. E hoje o pessoal continua andando sem fazendo cinto. isso. Exatamente. Então, o que a gente vê? Que realmente, durante essa evolução desses anos aí, e eu posso falar por esses 10 anos que eu estou aí na PRF, a gente vê o motorista continuando sendo imprudente. Parece que tem uma sensação de impunidade, uma sensação de que isso não vai acontecer comigo. É verdade. Que, infelizmente, dá um pouco de coragem para a pessoa. Não, eu não vou colocar o cinto aqui, não, eu só vou até ali na esquina. Aí é a hora que acontece o acidente. Ou o cara vai naquela festinha de do final de semana ali, vou tomar uma cervejinha com o pessoal do churrasco. Um copo só e vou voltar dirigindo para casa. Não, mas são só 4 quadras, né? Nunca aconteceu nada. Eu sempre fiz isso e nunca aconteceu. A gente costuma até falar nas palestras de educação para o trânsito que a gente faz, né? Que a gente só precisa de uma vez para dar errado. Né? Então nunca aconteceu, beleza.
Da mesma forma que você passa pela rodovia ali 40 anos e nunca foi abordado pela PRF. Mas um dia você foi, né? Aí você entra na estatística que foi abordada. Mas é uma estatística boa. Agora, quando acontece um acidente lá e você estava embriagado, aí você vai entrar para uma estatística ruim, né? A estatística que a gente não quer. Até então, porque é muito comum, eu mesmo, às vezes chega algum evento na empresa que a gente vai fazer uma análise ali, às vezes conversa, né, com o próprio motorista, ele fala assim, ô Luizão, se eu tivesse de cinto, eu tinha morrido. Que o caminhão capotou e me jogou para fora. Se eu tivesse de cinto, eu tinha morrido. Falei, cara, não, eu não ando de cinto não, velho. Falei, cara, então, olha a mentalidade. Mas ele não fala assim, quantos amigos meus que o cinto já salvou a vida? Não. Exato, é essa perspectiva que ele tem que ter. Porque se ele fosse perguntar para mim ou para qualquer outro colega que trabalha atendendo acidente, ele ia falar que, olha, realmente esse cara aqui escapou porque ele estava sem cinto, mas foi uma conjunção de fatores que livrou ele. Porque, na média, a pessoa que está com cinto, ela sobrevive, ela pode até ficar com alguma lesão, mas aquele grau de lesão vai ser menor e ela vai ter a chance de recuperar depois. A maioria das vezes, a pessoa que está sem cinto, ela vai ter uma gravidade maior de lesão, né? Ou ela vai falecer, infelizmente. Sim. É comprovado, né, Bruno? Através de testes, de tudo. Hoje a gente tem informação, YouTube. Cara, salva a vida mesmo, viu? Não tem dúvida, não. Não, se você pega algum vídeo aí de um teste de cinto, que existem vários hoje aí no YouTube, você vê... teste de impacto? De teste de impacto, isso que eu queria pegar. Teste de impacto, né? Então, assim, eles testando as melhorias do cinto, segurança e tudo e tal. Porque até então, ô Micael, só assim, interrompendo um pouquinho, eu tenho amigo assim, fala comigo assim, Luizão, eu tenho uma caminhonete Hilux, cara, pode andar 160 km com ela, que se você bater esse carro, essa caminhonete ela é própria para isso. O acidente, você não vai machucar, você não vai... Cara, me esclarece isso, respeitou o Bruno. Se realmente a mentalidade é essa, cara... Infelizmente a mentalidade é essa. A pessoa, como eu te falei, né, tem essa sensação de impunidade que não vai acontecer com ele. Se ele me perguntar qual é a estatística que eu tenho, a incidência de acidentes com caminhonete em rodovias assim, de grande distância, é muito maior. Justamente porque é um veículo mais rápido, às vezes não tem uma estabilidade. A gente sabe que o clima nosso aqui ele é muito severo, então, às vezes, o asfalto ele não vai acompanhar da mesma forma a evolução do veículo, né? Então, a caminhonete é de ponta, mas ela para rodar numa rodovia na Europa, né? No highway da vida. Agora, para rodar aqui, a pessoa tem que ter um pouco mais de consciência, né? Aí, o veículo sai da pista, ou às vezes, quando ele sofre um acidente, ele colide com alguém, né? Mas o outro veículo não está preparado para isso. É verdade. Né? E se você falou de crash test aí, né, de teste de impacto de veículo, um veículo a 300 km por hora, ele vira uma televisão. Uma televisão antiga, né, já que a gente está falando de história, aquelas televisões de tubo, vira uma televisão quadrada. Aí você fala assim, mas veículo nenhum chega a 300 km por hora. Mas se você colocar um veículo em sentidos contrários, dois veículos em sentidos contrários, e um a 150 e o outro a 150, é mais fácil de pensar. E aí, se você somar as velocidades, dá 300. Ou seja, os dois veículos vão virar duas televisões e quem estiver lá dentro não sobra nada. Eu fiz essa pergunta até porque alguns amigos aí, não é só minha opinião não, hein? É a opinião de quem já está há mais de 10 anos aí cuidando da nossa segurança. Velocidade 160, 140 numa caminhonete, meu amigo. Não acho que você está salvo porque você está ali dentro, não. Porque você não está, não. Isso é verdade. Mas aí, mediante isso, vamos falar assim, alguns canais de denúncia, né? Eu estou ali trafegando numa autoestrada aí. E eu vi uma imprudência de uma pessoa, eu percebi uma movimentação estranha, alguém que está dirigindo, que está bambeando o carro ali, que talvez esteja embriagado, né? E estou passando ali... Hoje a gente já tem aqui em Goiás muitas concessionárias e cuidando das estradas aí e tudo. Ok, que é os pedágios. Mas eu quero fazer uma denúncia ali para a PRF. Certo. Eu faço de maneira anônima, eu ligo ali, ele já tem uma prontidão, já fica atento no carro. Como que funciona? Então, hoje o telefone que a gente tem para contato é 191, né?
O 91 é gratuito, do mesmo jeito que o 90, o 92, o 93, né? Ele é gratuito, você liga de qualquer lugar, do seu telefone mesmo, você pode se identificar se você quiser ou você pode fazer de forma anônima também. Certo. Então a gente tem... Vocês recebem aquela chamada. A gente tem aí um teleatendimento. Avalia, exatamente. direciona para a unidade mais próxima. Isso. E vocês monitoram se é um carro, se é uma questão de contrabando, alguma denúncia que foi feita, um acidente na beira da estrada, vocês monitoram e já põem a equipe de rua para cuidar disso. Exatamente. Aí a gente aciona um dos nossos 14 unidades operacionais espalhadas pelo estado, né? Então a gente aciona alguma delas, a que estiver mais próxima, como você falou, e aí eles vão lá. Né? Por exemplo, se tiver um acidente já acontecendo, eles deslocam para o acidente, né? Como você falou, tem a questão da concessionária. As concessionárias ajudam bastante, são parceiras nossas, inclusive, e ajudam principalmente nessa hora de atender esse acidente, né? Porque como a gente não é muitos, nós somos 500 para o estado inteiro, né? E 500 ao todo, né? Porque a gente tem a nossa escala ali, então, ou seja, por dia a gente tem menos pessoas que isso. A gente tem em torno aí de 50 PRFs trabalhando por dia no estado. Aí a concessionária ajuda justamente para poder dar uma oportunidade de a gente trabalhar com outra coisa, né? Então, ficar disponível para ajudar o cidadão, ou para fazer esse monitoramento de veículos, combate ao crime, ou fazer a nossa parte de fiscalização para o trânsito mesmo, de educação para o trânsito no local, né? E até atender os acidentes mais graves, né? E é muito grande o número de acidentes também, né? Então, estrada, né? aí, só falando dos acidentes aí, só o ano passado todo, foram cerca de 2.000 acidentes no estado inteiro, né? Aí, para 365 dias, dá em torno de quase 7 por dia, né? Meu Deus. Parece pouco, né? 7 acidentes por dia. Mas Isso assim... Vamos ver a gravidade deles, né? Então, foram 600 acidentes graves, né? Com pessoas lesionadas gravemente ou pessoas com óbito. E foram 200 pessoas mortas. 200 pessoas mortas, Guerra, hein? mais ou menos aí uma pessoa morrendo a cada 2 dias, né? É isso mesmo. E parece pouco se Parece você for olhar, né? Uma pessoa a cada 2 dias não parece muita coisa, não. Mas quando se trata de vidas... É isso que eu tô falando. Esse é o ponto. E esse é o ponto de conscientização que esse cara da Hilux, ou o cara lá que tá andando sem capacete, andando sem cinta, esse tem que ver. Porque quando a gente fala que é uma vida, parece pouco. Mas se for aquela vida de uma pessoa que você gosta, se for do seu pai, da já ia sua falar mãe, isso. do seu irmão, É. aí vai ser a única vida que importa, né? E o pai de família, que deixa 3, 4 crianças... Cara, então não é só a vida dele. Sim. Tem mais 3, 4 pessoas envolvidas com ele. E morreu junto com ele. Com certeza. E até na estrada, voltando lá de Caldas Novas, esses dias, né? Teve aí um vídeo que viralizou do cara fazendo a brincadeira na moto lá, bateu no da frente, né? E se acidentou gravemente lá. E o de trás ainda correndo o risco de ser acidentado. Foi o que filmou a imprudência do cara lá. Então, assim, às vezes a imprudência, às vezes a questão da embriaguez mesmo. É verdade. Né? Às vezes a questão de achar que aqui em Goiás tem muitas BRs e GOs que passam por dentro de cidades. Sim. As pessoas acharem, e aqui em Goiânia tem um problema gravíssimo, né? Que o pessoal até brinca que é a Avenida B153, né? Exato. Então, Belo Horizonte. acham que ali não é uma autoestrada, não é uma BR de grande fluxo. Então, as conversões são erradas, o acostamento virou rua. Né? verdade. A questão da pessoa realmente para na beira da estrada assim, sem dar nenhuma seta, avaliar se pode parar naquele É local. outro erro, né? Né? Outro erro. Às vezes a pessoa faz uma conversão achando que o outro está vendo que você está fazendo a conversão porque pensa que é rua. Né? E faz uma conversão onde acontecem os acidentes gravíssimos ali, batidas frontais. Então tem tudo isso aí. E falando sobre esses projetos que o senhor comentou, eu queria que o senhor falasse aí um pouquinho, porque agora a gente tem visto mais aqui na PRF Goiás sobre a questão dos cães, que tem auxiliado, né, no trabalho aí da busca de entorpecentes e essas de drogas e tudo. E até quero mandar um abraço aí para um amigo meu, que é da PRF também, que é o Diego Romaiol, que até né, colega aí, ele lembrou também o Bruno, trabalha com os cães. Fala também do projeto de educação, como é que funciona, como que uma entidade pode estar chamando a PRF, como que funciona crianças, né? na educação nas escolas, Sim. né? E também na questão do projeto
de prevenção ao câncer. Como é que vocês trabalham isso? Que são projetos sociais que a PRF sempre faz e está aí junto. Né? Inclusive, alto nível, junto do Alvan com o subinspetor Nilton, a gente sempre participa aí desses trabalhos sociais, com cesta básica, a gente tem o maior prazer e nós somos primeiro a chegar com o nosso caminhão lá, cheio de mantimento, mas é gostoso, viu? É prazeroso, viu? A gente fazer parte disso, né? Não, bacana. Então, já que você tocou no assunto aí, vamos começar pela parte desse projeto de mantimentos, de educação, do combate ao câncer, né? Há 2 anos a gente fez um projeto bem grande mesmo, foi o Estrada Solidária. Isso mesmo. Aí vocês participaram, né? Doaram lá a cesta básica e foi bastante. Eu participei, eu estava aqui em Goiânia nessa época aí, então eu ajudei na arrecadação e também na colocação desses mantimentos todos dentro dos caminhões que a gente foi fazer a distribuição depois, né? Bacana, hein? Alguns foram para a Vila São Cotolenco, foram para outros locais, assim, algumas situações, alguns órgãos beneficentes, né? Algumas instituições beneficentes. E nessa época aí a gente arrecadou mais de 10 toneladas. Eu não lembro de precisar o número exato assim, mas foram mais de 10 toneladas de alimento que foram enviados para esse pessoal, né? E a gente agradece todo mundo e... Tamo junto, né? E mesmo se não tiver a campanha, se alguém quiser fazer essa doação e achar que... Sempre acontece, né? A pessoa chega numa das nossas unidades operacionais, né? Nossas barreiras, nossos postos, e chegar lá e doar leite, doar arroz, né? A gente faz chegar onde for preciso, né? Legal. O ano passado a gente fez uma arrecadação também de brinquedos, a gente doou, eu também não lembro a instituição exata aqui, mas foi numa comunidade carente. Então, próximo do Natal, a gente fez essa campanha lá, levou vários brinquedos para as crianças, né? E é sempre uma festa, a gente chega de viatura, uniformizado, fazendo aquela alegria, aquele barulho bacana, né? E os meninos, e a gente consegue dar uma referência boa para os meninos nessa hora, né? Com certeza. Você falou do projeto do câncer, né? Isso, que a gente comentou nos bastidores. Isso, então, todo novembro, isso já tem um tempo também, quase uns 10 anos que a gente já faz esse trabalho, que chama Policial contra o Câncer Infantil. Então, a gente tem um trabalho junto, bem em parceria mesmo com o Hospital Araújo Jorge. Certo. E aí a gente sempre faz a arrecadação tanto de dinheiro, né? Quanto de medicamentos que eles precisam. Então, a gente entra em contato com o Araújo Jorge primeiro, aí eles falam, esse ano a gente precisa de tal medicamento. Então, a gente faz as campanhas para doação do medicamento ou do dinheiro, a gente reverte esse dinheiro para eles, né? E faz também num dia específico, né? Ali próximo da última semana, geralmente da última semana de novembro, a gente faz lá uma campanha in loco, lá no Hospital do Câncer, no Araújo Jorge. Então, a gente arma uma tenda... tem o corte de cabelo lá, onde a gente corta o cabelo para ficar parecido com as crianças ali, né? Gerar aquela empatia, né? Isso, gerar uma identidade ali com eles, dar uma aproximação maior. A gente faz essa entrega simbólica lá desses medicamentos. A gente coloca essas crianças ali para tirar foto com viatura, tirar foto com a gente. Coloca essas crianças num ônibus e faz ali junto com os motociclistas ali, fazendo um batedor para eles, como autoridades que elas são mesmo, né? A gente faz uma volta ali por dentro de Goiânia mesmo, alguns poucos quilômetros, e retorna com eles, né? Então, parece... E a gente, além disso, a gente faz uma campanha de doação de sangue, né? Onde todos aqueles... A gente convoca mais os PRFs no dia, mas todo aquele que quiser doar, que for voluntário, que puder doar, né? Faz essa doação de sangue lá no Araújo Jorge mesmo. E é interessante porque parece pouco o que a gente faz, né? Doa ali, gasta ali meia hora para fazer a doação de sangue, fica ali 2 horinhas com as crianças ali, mas para elas, a gente percebe assim no olhar de cada um o tanto que é importante, o tanto que aquele pouco dá um alento, assim, dá uma força, revigora no tratamento, né? Que é um tratamento penoso. Verdade. Com certeza. Porque são coisas assim que é de dentro, né? É de dentro da gente, esse sentimento que, cara, o amanhã vai ser melhor, pô. Se hoje está sendo assim, amanhã vai ser melhor ainda. Justamente com esse espírito, né? Exatamente. De estar junto, de solidariedade. Então... E nesses dias também a gente acaba, quando dá, que caso as agendas, né? A gente acaba levando os cães, né? Que você citou aí, né? Sim, que é o projeto dos cães. A gente acaba levando os cães, que é sempre um atrativo, né? Criança gosta de animal. E quando o cachorro tá ali próximo,
junto com um colega ali, né? Então é uma maravilha. Hoje tem quantos cães no efetivo da PRF Goiás? Eu posso até cometer aí um equívoco, aí eu já até peço perdão pro Romagnol aí, mas hoje tem por alto tem uns 4 ou 5 cães. Certo. É um trabalho recente, Sim. Né, que vocês começaram a criar a cultura, foram trazendo os cães. Eu não sei qual é o nome técnico que é chamado os cães, mas assim como o pessoal dos entorpecentes e tudo da PM tem, eles devem ter um nome, né, específico, lógico. Depois a gente pode até chamar o pessoal específico, né, o Romagnol, chamar para estar aqui falando. E aí eles fazem esse trabalho de atuação, então acabam auxiliando também o trabalho dos inspetores, né? Com certeza. É muito assertivo, né? Eles, né? Ali, pro faro dele lá é impressionante. Então, por exemplo, quando a gente para um ônibus, né, ou um caminhão que tem uma área muito grande para procurar, se eu for procurar junto com vocês dois aqui, a gente vai demorar o dia inteiro. É verdade. Aí desce passageiro. Quantas vezes isso já aconteceu no passado, né? Desce todo mundo, abre a mala de todo mundo. Exato. A gente faz isso, onde não tem a oportunidade de ter os cães, necessário fazer. a gente continua fazendo o mesmo trabalho, né? Inclusive, se for olhar nos programas lá que o senhor estava assistindo no YouTube, tem essas situações ali. Todo programa tem alguém abordando o ônibus, que é o jeito que a gente consegue fiscalizar melhor ali, né? Esse trabalho de formiguinha do tráfico, né? É interessante porque o cachorro, a gente dispõe as malas de certa forma que ele consegue passar pelas malas ali e conseguir sentir o cheiro, né? E um fato interessante, você até perguntou da outra vez, né? Um fato interessante, eu trabalhava em Uruaçu nessa época e fui ajudar um pessoal que estava com os cães, não lembro se não eram os cães da PRF, eram os cães da PM, inclusive. A gente foi ajudar junto com a PRF lá no posto de Araguá. E estava no ônibus e a gente passou o cachorro, passou pelas malas, ele não sentiu nada. E a gente foi passar no interior do ônibus. E passando pelo interior do ônibus, ele sentiu numa mala que estava em cima do bagageiro, numa calça lá dentro dessa mala, no bolso da calça enrolado, ele sentiu uma trouxa de maconha, uma porçãozinha de maconha. Que coisa. Então, aí a gente... Precisão, né? É um faro muito apurado. Então, se a gente fosse revistar todas as malas dos passageiros lá em cima, às vezes a gente até não acharia. A gente verificaria ali a calça e tal, né? Deixaria a calça de lado, não chamaria atenção. Mas no caso do cachorro ali, ele passou pela poltrona e sentiu lá no alto do bagageiro ali, aquela parte superior, né? Sentiu o cheiro da maconha lá. Foi lá em cima. Que coisa. E sobre o projeto de educação? Fala um pouquinho pra gente, como é que funciona, como que a gente entra em contato. Por exemplo, uma escola ou alguém que está fazendo um projeto socioeducativo e quer ter o apoio da PRF. Então, hoje a gente tem, dentro de todas as regionais, né? A gente tem os grupos de educação para o trânsito, que são os GETRANS. Então, se ele quiser entrar em contato, por exemplo, aqui em Goiás, seria o getran.go.prf.gov.br. Então, GETRAN é de Grupo de Educação para o Trânsito, .go.prf.gov.br. Se for em outro estado, é só trocar o GO pela sigla do outro estado, né? E aí manda a solicitação, eles vão devolver a devolutiva. Sim. Organizando. Exatamente. Então, eu também faço parte do Grupo de Educação para o Trânsito aqui, né, da superintendência, e a gente acaba indo por exemplo, o mês de maio é um mês que a gente tem o mês de setembro são meses que a gente tem um apelo maior de palestras, de idas em empresas, né? Então a gente vai em empresas de ônibus, vai em empresa de caminhões, empresas de logística. Em maio tem essa parte do Maio Amarelo, né? Sim. Então, uma conscientização muito maior sobre a questão do trânsito. A gente vai em escolas, fui em hospitais, né? E a gente tem a oportunidade de conversar com todo mundo, porque o problema do trânsito não é só da pessoa que pega a rodovia, mas a pessoa que sai de casa todo dia com o seu carro, com a sua moto, né? E vai para o trabalho, vai para a escola, né? Então, é bem abrangente o assunto. E entrando em contato, a gente fala sobre exatamente, a voga é essa, falar sobre conscientização no trânsito, né? Eu até brinco, né? Dentro desses eventos, só contextualizando aqui, dentro desses eventos dos 95 anos, a gente fez comandos educativos em todas as regionais do estado, né? Então, em todas as unidades operacionais, das 14, a gente fez um comando de educação para o trânsito. Aqui a gente fez ele na saída para Hidrolândia.
E aí eu fui lá participar, né? Tava todo mundo de férias e eu fui lá. Vamos lá, né? Então, eu trabalho interno, mas nessa hora a gente Sim, cobra o escanteio e cabeceia também, com né? certeza. E fomos lá. E aí é interessante por quê? Porque lá eu até falei isso, a gente para o pessoal na rodovia e é sempre muito incômodo para a pessoa, né? Porque ela tá lá em viagem, você vai falar, não, vamos fazer uma palestra aqui, e o cara já vai assim com o freio de mão puxado, né? Então aí eu falo, ó, obrigado primeiro por todo mundo estar aqui, né, pelo tempo de vocês, e eu juro que eu não vou falar aqui quanto que vale a infração, aonde que está no Código de Trânsito, porque isso é realmente enfadonho e isso não muda nada. Certo. Porque qual que é o nosso problema? O nosso problema é conscientizar o motorista que ele tem que fazer a coisa certa sempre. Verdade. Não porque ele é obrigado a usar o cinto, não porque ele vai ser multado, não é esse o ponto. É porque ele vai voltar para casa em segurança. Verdade. Tanto ele quanto as pessoas que ele ama, né? Então, eu falo isso, o importante é a gente conscientizar. Então, essas palestras todas são nesse sentido, sempre de conscientizar, né? De que a sua escolha que você faz no trânsito todo dia, né? A escolha, às vezes, de sair um pouco mais cedo de casa, ao invés de sair em cima do horário e acelerar o veículo, né? Porque, às vezes, você sofre um acidente por conta de 30 segundos. Você vai cortar uma fila de caminhões ali para ganhar 2 minutos de viagem, sendo que você vai colocar a sua vida, que você só tem uma. Verdade, né? Você vai colocar a sua vida em risco por causa de 2 minutos. Com certeza. E nenhuma reunião, nenhum compromisso é tão importante quanto a vida. De forma Então, nenhuma. se você tá, por exemplo, eu já desmarquei várias reuniões ali na 153. Peguei engarrafamento, já liguei, já falei, ó, vou chegar atrasado, então vamos desmarcar. Tô aqui no trânsito, meu amigo, eu não vou passar isso aqui, costurar, não tem como, porque eu já fiz algumas vezes e eu cheguei no local estressado, sabe, e assim, falei assim, rapaz, como é que eu consegui? Fica tenso, né? Como que é? Fica tenso. É. Mas, assim, temos muitos assuntos para a gente estar trazendo. Queremos agradecer o policial rodoviário federal Bruno Silva, inspetor da PRF Goiás, que gentilmente nos atendeu o convite. Né? Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu só queria falar com um pouquinho, Miguel, até aproveitar ele aqui antes da gente despedir. O que você fala para o jovem hoje? Porque hoje, para entrar para a Polícia Rodoviária Federal, você tem que estudar, meu amigo. Sim. Acabou aquele negócio que vai lá fazer uma prova de português e matemática, você vai entrar. Dá um recado para essa turma aí, ó, agarrar nos cadernos, né? E estudar mesmo, porque não é fácil entrar, não, né? Não é fácil entrar, não. É mais ou menos aí 1.000 candidatos por vaga, né? Por cada uma das vagas. E nem sempre tem concurso, né? Nos últimos anos aí a gente teve uma crescente de concursos, né? Hoje a gente está com 13 mil policiais rodoviários no Brasil inteiro, mas para tomar conta de uma malha rodoviária gigantesca, né? Não é muito, na verdade não é nada. Precisava dobrar isso aí. Eu acredito, pegando só até um gancho aqui, eu acredito que alguns desistem, viu, atualmente. Sabe por quê? Eu estou chutando, né? Mas um dia eu estava na PRF lá na sede e eu vi um grupo de os que tinham passado no concurso. Tá, assim, eu não tenho nenhum preconceito, mas eu bati o olho nos meninos, nas meninas, eu falei assim, rapaz, esse povo vai dar conta, não. Eram os meninos, né, assim, né, mirradinho, as meninas assim, eu falei, rapaz, esse trem aqui é punk. E quando a gente vê um PRF, geralmente até um PF, um policial federal, e um PRF, você vê que os caras têm uma... São encorpados, São né? encorpados. Por quê? Porque é um trabalho puxado. É subir em cima de caminhão, de carreta. Não é só passei no concurso, sou policial rodoviária federal. Amigão. Exatamente. Então, um ponto é esse, né? São 1.000 candidatos por vaga e depois que você passar, quando você desiste, você acaba tirando a vaga de alguém que realmente queria, né? Justamente. Então, a pessoa às vezes olha o salário e fala assim, o uniforme daquele pessoal lá é bonito. É verdade. Eu queria trabalhar igual aquele pessoal. Mas não sabe que se precisar tirar um animal ali morto na rodovia, você vai precisar tirar. Se tiver um acidente e tomar um caminhão de milho, você vai passar o dia ali E os primeiros socorros? tirando. Que o primeiro que chega são vocês antes do socorro. Que às vezes vê um corpo dilacerado lá, um cara que você precisa fazer alguma coisa ali para salvar o cara. Não tem como Exato. na hora, aí, né? como é A que pessoa tem que estar preparada para esse tipo de situação, né? De ver essa cena, né? Sim, de ver e até ajudar, tomar uma atitude, né? Então, como você falou, às vezes entra pessoa que não tem um biofísico específico, né?
Mas o engraçado é porque depois que você entra, pelo menos isso aconteceu comigo, né? Certo. Eu entrei pelo salário e por causa da escala. Certo. Mas aí, você vê, eu entrei por causa da escala e já tem 7 anos que eu tô fora dela, né? Você tá fora. Mas mesmo assim, o importante é porque a PRF é um órgão apaixonante. Entendi. Então, quem entra para a PRF hoje, né? O cara que não gosta da PRF, eu acho que a pessoa tá errada. Isso pode ser em qualquer lugar, né? Qualquer profissão, né? Sim. Mas Vibrar, né? na PRF é bom porque tem várias áreas para você atuar. Então, você pode atuar com cachorro, você pode atuar com educação para o trânsito, Serviço pode de atuar inteligência. serviço de inteligência, combate ao crime, né? Você pode atuar lá na UOP, lá atendendo acidente, trabalhando com os colegas, com usuário, atendendo. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, inclusive, de conversar com as pessoas, né? Você pode trabalhar interno, com a parte de infraestrutura, com a parte financeira, né? A parte de recursos humanos. Então tem gente para tem lugar para todo mundo. Todo mundo. E o bom é porque, por exemplo, eu trabalhava lá no início, na ponta, né? Atendendo acidente, atendendo usuário e tal. Migrei para um cargo de chefia, onde eu fazia escala do pessoal. Hoje eu estou num cargo diferente, numa função diferente. E o bom é que eu saindo dessa função e eu quiser voltar lá para a pista outra vez, Entendi. eu volto e volto sem problema nenhum. E eu faço esse trabalho com a maior felicidade do mundo. Bacana. Porque a gente consegue ver que a gente ajuda, cara. É verdade. E quando a gente trabalha com as pessoas assim, você vê, até fala, não, como que eu vou para tal lugar? Tipo, eu vou para Caldas Novas aqui, qual que é o melhor caminho? Chega ali, Só de tipo, você parar e falar, não, vai por aqui e tal, e tratar a pessoa bem, verdade. você vê que você melhora ali Ótimo, com certeza. a viagem da pessoa, né? E se às vezes a pessoa parou ali e falou, você colocou o cinto na criança lá, né, de forma educativa mesmo. Lógico. Aí ele, opa, não, eu esqueci e tal, né? Então, se você já conseguiu salvar uma vida ali, É cara, verdade. dentro daquela perspectiva que a gente estava falando que uma vida importa, né? Para aquela mãe, para aquele pai, aquela vida importa. Então, para mim, também importa, né? Até, Bruno, até porque nós também temos nossos pequenos em casa, né, meu amigo? Ah, sim, É como se fossem os nossos, né? com certeza. A gente cuida como se fossem os nossos. Coloca o cinto nele aí, pô, perigoso. Porque nós estamos lembrando do nosso lá em casa. Né? Claro, eu penso isso com certeza. Verdade. E isso é engraçado, né? Porque às vezes a gente pede pro cara colocar uma cadeirinha ali, para a pessoa colocar a cadeirinha, e o pai ali, a mãe, não sabe colocar. Ou às vezes ela saiu sem a cadeirinha, né? Aí a gente fala, tem que colocar na cadeirinha ou no bebê conforto, né? Aí ele vai até algum lugar, até compra e volta e não consegue instalar. E como a gente já tem as nossas em casa, as nossas crianças eu em tô casa, falando. aí você consegue fazer isso. Eu posso te ajudar? Vou lá, coloco direitinho, a gente ensina. E essa é a parte legal, essa é a parte interessante. É a parte que muda o comportamento. Justamente. E aí é que a gente consegue reduzir esses acidentes aí, consegue fazer com que todo mundo chegue em casa em segurança. Comportamento, você falou a palavra certa. E o cara só muda o comportamento se ele acreditar. É. Né? Então, se eu falar para vocês aqui que morreram tantas pessoas e tal, se Só não faz números, isso, né? só números, o cara Não, será que ele tem que acreditar que aquela vida é importante, que vai salvar, Sim. que ele tá fazendo isso para salvar a vida dele, não porque ele é obrigado, né? É verdade. Bacana. Mas é isso. Tem assunto aqui pro ano. Tem todo. muito assunto. Mas conta rapidinho, bem rapidinho aí o negócio que você era criança, você tinha um sonho. Eu não posso esquecer essa história que eu tava comentando com o inspetor Bruno. Até mandar um abraço pro meu irmão Tadeu, a gente é quase da mesma idade, né? E meus amigos lá de Belo Horizonte, o Aparecido, o meu cunhado, o Maurição. Eu estava contando para ele que lá no bairro onde eu nasci, eu tinha 9 anos de idade. E tinha um rapaz lá que ele é até meu xará, ele chama Márcio, né? Eu chamo Márcio Luiz, mas tu não sabe, me chama de Luiz. E ele entrou para a PRF, eles vão lembrar o que eu estou contando, e esse rapaz chegava no bairro, naquelas Amazon. Aham. Cara, você bairro pobre, imagina. E esse rapaz, amigo assim, porque ele já era bem mais velho do que eu, né? Mas criado junto. Quando ele chegava no bairro, Micael, você precisava ver o que o bairro virava atrás desse cara. Imagina. Meu irmão, chegava Os com meninos cap, correndo. né? Porque antigamente tinha um cap, não tinha? Tinha, Um sim. cap. Pra você ver que eu lembro, assim, muito... Ele chegava naquela moto maravilhosa, e nós tudo pobre, descalços, de chinelo, A famosa calça cargo, né? Desde que lançou a moda, né? Cara, todo mundo ia atrás dele, que ele ia Jaquetão, ver a mãe dele. né? Não, jaquetão. O jaquetão. E ele ia ver a mãe, que ele já era casado. O bar parava, rapaz. Parava para ir atrás desse cara. E ele, que botão chegando, os meninos tudo correndo. Eu imagino. Cara, e ele sempre muito atencioso, sabe? Muito educado com a gente. Aí.
Infelizmente, teve um acidente com ele e ele veio a falecer. Mas você precisa ver o que foi essa comoção desse bar, cara. Porque eu estou contando. Te marcou, né? Eu falei pro Bruno que antigamente a gente velava em casa, né? Hoje não, que já tem os velórios e tal. Mas o bairro, a casa lotada, gente em cima do muro. Você precisava ver que ele morreu muito novo. Que cara. coisa, né? Então, assim, são lembranças da PRF que eu tenho. 9 anos de idade. A imagem desse meu xará, Márcio, que Deus deu um bom lugar para ele, mas deixou fruto, porque todo mundo queria ser PRF. Que coisa. Não, e Luiz, que bom que você falou isso aí, porque dá uma referência boa, né? Que a gente estava falando das comunidades carentes, né? Essa é uma referência que a gente tem que fazer mesmo. Com certeza, assim, é melhor ter uma referência de alguém bom, uma instituição boa, do que ter alguém voltado para a criminalidade, né? Que não vai levar a lugar nenhum, né? E uma coisa interessante, que isso aí tem 50 anos atrás. Se você chegar nesse bairro e perguntar a qualquer pessoa nessa faixa de idade minha sobre essa pessoa, acontecimento, meu amigo, tudo, né? todo mundo te conta do mesmo jeito que eu estou te contando. Que coisa. Que Do bom. mesmo jeito. Marcou, Então, assim, né? agradecer. Mas é isso. A gente agradece, então, mais uma vez. Volte mais vezes. Manda um abraço para a turma lá, né? Os nossos conhecidos, né? Nós temos alguns conhecidos. E parabéns aí por esse brilhante trabalho que vocês desenvolvem no nosso Brasil, nas estradas, ao longo das divisas também. 95 anos de história, afinal de contas, né? É mais que uma vida. Então, vocês estão aí já lutando para que uma instituição se torne cada vez mais forte, sólida, né? E tenha aí também as conquistas de vocês, né? Eu acredito que toda instituição tem suas dificuldades e tudo, e a gente torce que vocês continuem sempre conquistando, estão numa sede nova. Vou até soltar uma imagenzinha que eu tenho aí de um drone que a gente fez, da sede da PRF, estava gravando ao lado e a gente aproveitou e gravou a PRF. Então, vou soltar essa imagenzinha enquanto eu estou falando aí, né? E agradecer mais uma vez, manda um abraço para o Inspetor Neutro por ter liberado a sua presença aqui novamente. A gente fala porque agradecer a instituição, porque as nossas vidas estão nas suas mãos também, Sim, cara. sim. Né? A gente sai de casa para viajar. Quem anda certo não tem medo da PRF, não. Pode me parar em qualquer lugar, revistar meu carro, que eu nunca vou andar errado. Quem está errado realmente tem que tremer. É melhor nem pegar a estrada, procura um outro caminho, porque vai achar vocês aí esperando essas pessoas passar. Então, a gente se sente seguro, a gente agradece a PRF aí, 95 anos, que Deus dê muitos anos de vida para vocês, porque PRF é um nome, né? Mas são feitos de pessoas. Perfeito, perfeito. Então, é igual você aí que trata todo mundo com educação. Vocês da PRF são muito educados. Que Deus abençoe e que seja mais 95 anos. Que eu espero estar aí, né? Que eu vou estar com 180. Ah, certeza que vai estar aí. Pois é, não, Luiz, obrigado aí. Micael, obrigado também pela oportunidade, né? Como você falou, o órgão é feito de pessoas, né? É uma marca, é um nome, né? Mas é feito de pessoas. Então, a gente tem que tratar, a gente lida com pessoas todos os dias. Justamente. E essas pessoas são os principais objetivos nossos no dia a dia, né? Então, como eu falei, a nossa missão é sempre proteger, garantir segurança para todas elas, preservar todas essas vidas, né? Tanto nas rodovias federais quanto em qualquer outro lugar que precise da gente, né? Então, seja ela em escola, seja ela na rodovia estadual, né? É lógico que a gente não vai fazer autuação na rodovia estadual porque não é a nossa área. Mas se precisar de um apoio, se alguém tiver, por exemplo, alguma fazenda e precisar de apoio, que a gente for o órgão mais próximo ali, e muitas vezes nós somos o órgão do Estado mais próximo, né? A gente ajuda, não tem problema nenhum, né? E a nossa ideia é sempre aproximar cada vez mais a sociedade, né? Sim. Então, todas essas ações que a gente fez nos 95 anos aí, entradas na imprensa, né? Homenagem para os nossos aposentados. Tinha até o pessoal dessa turma de 59 que estava lá em Anápolis, lá, a gente fez uma homenagem para eles, né? Justamente para valorizar essa história, para valorizar essas pessoas e aproximar mais da sociedade. Para dizer que a gente não é só um órgão que você vai falar PRF, vai pensar em multa. Não. A gente está lá para salvar a vida, para preservar a vida daquela pessoa, né? E pode tirar esse medo, tirar essa trava. Se precisar parar numa unidade nossa, pedir uma água, conversar que seja, eu tenho certeza que todos estarão lá à disposição. E se essa pessoa não tiver, ela está errada. E aí tem os canais de comunicação aí, até para a gente colocar o nosso órgão em sintonia com o que a sociedade precisa. Isso.
Inclusive, eu queria até deixar um grande abraço para os primeiros, né? Com certeza. Os primeiros PRF, Veteranos. em nome aí da Alto Nível Podcast, em nome da Alto Nível, Grupo Alto Nível, da Frota, Proteção de Pesado, e a gente está aí, sempre junto de vocês, o que precisar desse apoio, de estar junto mesmo da parceria, vai ser muito prazeroso a gente estar junto com vocês, né? E é isso, gente. Encerramos aí A mais PRF é nossa, né, velho? do Com do certeza. Brasil, né? A gente está aí para servir mesmo. Verdade, Com é certeza. isso aí. Então Obrigado. a gente encerra dessa maneira, homenageando aí os 95 anos da PRF no estado de Goiás e também no Brasil, de uma forma em geral. E você fica agora com a matéria que a gente prometeu lá no início, da churrascada lá no Marajó, né, da frota que teve ali com os caminhoneiros, e teve música, e teve churrasco, foi muito bacana. Confere aí essa matéria então, e a gente volta mais vezes. Mas não esquece, precisar fazer uma cotação lá comigo no 62 99699 8575. Protege seu caminhão lá com a gente, vai ser Com um prazer. certeza. Gente, até mais. Obrigado. Estamos em um posto de gasolina, como é de costume, né? Vamos entrevistar os caminhoneiros e sempre estamos batendo ponto, mas a pauta de hoje é um pouco diferente. Pelo que vocês podem ver, já é noite e vai começar um evento voltado para os motoristas. A rede de postos Marajó está proporcionando uma churrascada em homenagem ao mês do motorista. E nós vamos mostrar tudo para vocês. Vem comigo! E o negócio aqui não tem miséria não, olha só. Mais de 150 quilos de carne sendo assados há mais de 10 horas para os nossos amigos caminhoneiros, que vai ter também muita música boa, gente. Acompanhem com a gente porque esse negócio hoje tá bom demais. E olha só, por pura coincidência e coincidência das boas, a jornada de trabalho do caminhoneiro Jorge aqui encerrou justamente no posto que está tendo a churrascada. Isso é coincidência ou você sentiu o cheiro da fumaça e decidiu parar, Jorge? Coincidência, porque o de trás ia demorar mais. Não tinha horário para ficar lá, eu vim para cá. E o que você acha? Você chegou no posto, hora de descanso e aquela churrascada vai ter muita música boa. Aí é bom demais, né? Nossa, não tem coisa melhor, é muito bom. O caminhoneiro geralmente é muito solitário, né? Aí na estrada, sozinho, aí você encontra muitos amigos aqui e ainda aproveita para comer uma carne assada. O que você acha desse evento? Fechou o final de semana. Fechou, parabéns. Parabéns pro posto Marajó. E engana-se quem pensa que é só os caminhoneiros que estão aqui estacionados, que vão parar da sua jornada de trabalho. Não, o Marcos saiu de casa e veio pro posto para participar da churrascada e confraternizar com seus amigos caminhoneiros. Não é isso mesmo, Marcos? E de casa, fiquei sabendo do evento, vim pra cá para prestigiar. E já é a segunda vez que você participa de um evento como esse, então você já sabe que o negócio é bom. É bom, é a segunda vez. A primeira foi no Mato Grosso e agora na Rede Marajó. E agora nós vamos falar com quem está sendo responsável pela comida de hoje, pela culinária, que é o Márcio do Panela do Cerrado. Não tem só churrasco, tem o famoso arroz carreteiro, que todo bom caminhoneiro gosta. Conta pra gente, em média, quantas pessoas vão ser servidas nessa noite? Essa noite vai ser servida em média de 600 pratos, juntamente com costelão gaúcho, né? Arroz carreteiro com bastante queijo. Essa é a nossa tradição de mais de 35 anos no mercado. Eu, meu pai, a nossa família inteira fazemos o arroz carreteiro. Estamos com o gerente aqui do posto da unidade de Hidrolândia 2 e ele vai falar um pouquinho pra gente sobre esse evento. É um evento de uma proporção grande, vocês pensaram no amigo caminhoneiro
E é um evento especial, não é mesmo, Leandro? Correto. Esse é um evento que a gente já faz, essa é a segunda edição que a gente faz, né, em homenagem aos nossos parceiros aí, os motoristas, transportador. E assim, esse é em comemoração ao mês do motorista. Dia 30 de julho é o dia do motorista. E é algo que a gente faz assim especial para eles, um dia para a gente confraternizar, né, para a gente ter um momento de descontração. E uma maneira da gente agradecer pelos nossos clientes e assim, e no geral até como se diz, um bem que eles fazem para a gente, né, que o motorista hoje ele contribui bastante no nosso dia a dia, enfim, tudo que chega na nossa casa, grande parte chega através deles. Então, assim, é com muito prazer, com muito carinho que a gente faz essa festa todo ano, no mês de julho, dedicada a eles. Eita, que esse negócio tá bonito demais. Esse aqui é o verdadeiro arroz carreteiro, gente. E aqui finalizamos essa matéria super especial, que é com muita carne, gente bonita reunida, feliz, tomando uma loja e muita música boa. Tchau, tchau. Essa é a última vez que lhe vejo, somente vim dizer adeus e partir. Não vou nem sequer pedir